Olá, internautas de todo o Brasil. É um grande prazer falar com vocês. Hoje estou muito bem acompanhado com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Estaria conosco também o deputado federal Paulo Pimenta, mas ele, que é presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul, e também nosso deputado federal, ex-líder da bancada por 2 anos, ele não pôde cancelar uma outra agenda. Então, em outra oportunidade, nós três estaremos discutindo outros temas. O tema de hoje, que nós havíamos escolhido para refletir com todos vocês, refere-se ao Moro. Afinal de contas, Moro faz parte dessa história, desde o golpe contra Dilma até esse momento difícil que estamos vivendo. E a escolha do nome da Érica é que a Érica, além de ser uma grande liderança e que na Câmara faz a diferença no debate, ela também teve contato nos Estados Unidos, teve contato com outros setores da sociedade, na defesa da democracia e, principalmente, denunciando o que significa Sérgio Moro para o Brasil. É importante destacar, no início desse nosso diálogo, que Sérgio Moro não é apenas um juiz federal, não é apenas uma pessoa que usa a legislação para determinar sentenças. O primeiro ponto para que nós possamos refletir sobre isso é que eu entendo, e eu não vou dizer o nome da Érica, mas acredito que a deputada Érica também pense assim, não existe neutralidade. Esse é o primeiro ponto. E a justiça não é neutra. Aliás, se tem uma coisa que não é justa, é a justiça. Tem uma frase que era usada nos adesivos na década de 80, pelo MST, no Rio Grande do Sul, era justiça, mesmo sendo contra a lei. A verdade é o que nós vemos, é que algumas decisões judiciais elas podem ser tudo, menos justas. Eu estou colocando isso como introdução para que a gente possa refletir o que significa o papel de Moro na história contemporânea do Brasil. Moro, quando começa a coordenar a Operação Lava Jato, quando começa a tomar as decisões que ele toma nas várias etapas da Operação Lava Jato, na medida em que ele abandona a rigidez e a transparência processual, à medida que ele começa a tomar decisões que estão bastante distantes da interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal, ou da maneira como ele se relacionava com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, onde ele deixava de ser um juiz para ser um membro de um grupo que determinava os caminhos dos processos, mostrou que de juiz ele não tinha nada. Na verdade, Moro, durante todo esse processo histórico que vivemos nos últimos anos, ele foi uma figura determinante na destruição de um projeto democrático popular encabeçado por Lula e depois por Dilma. Na verdade, é que Moro representava o interesse das elites em não manter um governo democrático popular, não permitir que os avanços como distribuição de renda, acesso a riquezas, ou mesmo aumentar a tributação dos mais ricos para melhorar a vida dos mais pobres, isso não podia continuar. Por isso, ele contribui em todo o processo de destruição desse modelo que dirigiu o país por 13 anos, ele constrói em parceria com as redes de comunicação social, em especial a Rede Globo, na destruição desse modelo, e tem um papel determinante, não só no impeachment de Dilma, mas um papel determinante na proibição de que Lula disputasse as eleições, fazendo com que ele fosse preso. Portanto, quando hoje nós estamos vendo essa briga entre Moro e Bolsonaro, é importante refletir isso. Foi Moro que garantiu a vitória de Bolsonaro. Se fôssemos para refletir criador e criatura, temos que tomar cuidado, porque quem criou o Bolsonaro foi Moro, e não o contrário. O que temos que refletir é que foi Moro que criou todas as condições para o impeachment, que criou todas as condições para a prisão de Lula, permitindo com isso e fazendo um acordo às vésperas do segundo turno com o Bolsonaro, que Bolsonaro fosse presidente da República e ele o ministro. Quando nós refletimos hoje sobre a briga dos dois, e o presidente Lula com frequência nos diz que numa briga entre Moro e Bolsonaro, o importante é estar do lado da briga, é porque exatamente os dois têm muito em comum, e uma briga entre Moro e Bolsonaro
e as denúncias que podem advir desta briga, ela é altamente determinante, altamente importante para o futuro da democracia do Brasil e, principalmente, para entendermos o que significa o governo Bolsonaro. Nesse sentido, eu acredito que a gente possa começar por aqui, Érica, entendendo que nós dois estávamos juntos durante todo o processo do golpe que foi aplicado à presidenta Dilma, de perceber que Moro, quando viu que não conseguiria, de fato, tutelar Bolsonaro, e Bolsonaro não conseguiria tutelar Moro, porque os dois têm o mesmo projeto de dominação a serviço das elites, é importante perceber como o Congresso foi venal nesse processo. E, principalmente, hoje, com o Centrão indo para a base de Bolsonaro, como continua o Congresso sendo venal na dificuldade que temos de aprofundar a democracia brasileira. Como você vê isso, e principalmente como isso aconteceu na reflexão que você fez, mesmo nos Estados Unidos? Como você enxerga isso? Não, então, Enio, eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque, assim, nós já tivemos períodos no Brasil onde se flexibilizou ou se utilizou como argumento para a manutenção e o enfrentamento a crises econômicas e políticas, a necessidade de flexibilizar a própria democracia e de, inclusive, se permitir que se ferisse a dignidade humana. Esse argumento que foi usado pelas fardas, ele também foi usado por todas. Então, nós temos hoje uma operação, a Operação Lava Jato, que ela feriu, em grande medida, todos os preceitos de respeito aos direitos. E nós vimos aqui um verdadeiro escândalo, a flexibilização dos direitos assegurados para que se chegasse a um objetivo. É como se você tivesse um processo onde você já sabe onde você vai chegar. E apenas você constrói as condições para chegar aonde você já determinou. Então, nós temos a Operação Lava Jato com vários abusos. Do ponto de vista de condução coercitiva, foram 222 mandatos de condução coercitiva, e isso deve ter um número maior ainda hoje, mas é sem prévia intimação. Ou seja, você não intimou e foi e fez a medida coercitiva. Isso atingiu, inclusive, Lula. Lula, sem ter sido intimado, sem ter se negado a prestar depoimento, sofreu uma condução coercitiva. Nós temos, por exemplo, o abuso das prisões preventivas. As prisões preventivas, elas funcionaram de uma forma muito semelhante com as mudanças que a época exige, como foram o processo de tortura durante a ditadura, onde se estabelecia um processo de tortura para se arrancar confissões, e confissões que tinham um alvo determinado. As delações premiadas que vieram através das prisões preventivas foram 101 mandatos de prisões preventivas. Só para você ter uma ideia, e o CEF estava condenado por volta de 72 anos. E essa pena ela caiu para por volta de 5 anos, a partir da delação premiada, inclusive com todo um processo de coação envolvendo as próprias famílias. Isso lembra muito um procurador dos Estados Unidos, chamado Weissmann, que atuou dessa forma e que foi um dos que construíram as condições e a formação de uma equipe no Brasil para atuar de forma semelhante. Este procurador chegou a ter várias das suas ações desconstruídas e anuladas em função do abuso, da coerção desnecessária, das práticas de tortura, de tudo isso que nós vimos de forma muito intensa na Lava Jato. E veja, na Lava Jato não tem como esconder a construção destes métodos a partir de uma relação com o próprio Estados Unidos. Nós temos uma cooperação, essa cooperação dos Estados Unidos e Brasil, ela começou ainda na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, e ela pressupunha algumas coisas, como, por exemplo, mesmo que no Brasil isso não seja crime, se tem autorização para poder investigar e fazer todo um processo persecutório. Que se permite, inclusive, enviar toda sorte de documentos para os Estados Unidos que podem divulgar esses documentos. Então, ela rompe a soberania. Mas em todos os acordos que foi feito, se estabelece, por exemplo, uma autoridade central. Quem é a autoridade central? O Ministério da Justiça.
O Ministério da Justiça é a autoridade central. Todo esse processo de construção conjunta dos procuradores da Lava Jato com os Estados Unidos, eles se deram sem que o Ministério da Justiça pudesse ter conhecimento. O Ministério da Justiça teve conhecimento de uma única vez, onde se veio procuradores dos Estados Unidos aqui para o Brasil. E ali eu digo, então, que isso nós discutimos muito nos Estados Unidos, com vários parlamentares, a necessidade de fazer uma frente democrática dos parlamentares dos Estados Unidos e do Brasil, para que nós possamos, enfim, dar luz, inclusive, a este tipo de conluio que houve entre os Estados Unidos e o Brasil. E aí você me pergunta, mas qual foi o objetivo? Os objetivos, eles estão mais ou menos claros. O Brasil estava adquirindo uma autoridade internacional. Veja que o Brasil fez um acordo com o Irã à época. O Brasil começou a trabalhar, durante o governo Lula, a questão do comércio sul-sul. Começou a se construir o BRICS. Então, você construiu uma série de instrumentos que possibilitavam que nós não tivéssemos mais uma relação de subalternidade e exclusividade com o próprio Estados Unidos. Nós tínhamos efetivado uma indústria naval com muita força aqui, em função, inclusive, do conteúdo nacional da Petrobras, onde se construiu mais de 80 mil empregos aqui no Brasil, quando se estabeleceu que o que a Petrobras precisasse para poder desenvolver as suas atividades, teria que ter, em grande medida, um conteúdo nacional. E a lei da partilha, no que diz respeito ao pré-sal. Então, você tem uma série de interesses, que são interesses que dizem respeito ao próprio país, que estavam em curso em um governo, que era o governo Lula, o governo Dilma, que estabelecia primeiro relações soberanas, tinha um projeto de desenvolvimento nacional, tinha, portanto, a percepção da grandeza, a coisa que o Lula tem muito claro isso, a grandeza potencial que esse país tem. O Lula fala muito de uma expressão do Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata, a gente pode dizer também o complexo de macacos adestrados, que apenas repetem o que os Estados Unidos querem, mas, em verdade, assim, Lula tinha consciência da potencialidade deste país e começou a ter um destaque em nível nacional e a defesa dos próprios instrumentos estratégicos do Brasil, que começaram a ferir os interesses estadunidenses. É bom lembrar que ainda em 2009, nós temos uma fala da Hillary Clinton, que ela diz: ter uma democracia em funcionamento já não é suficiente na América Latina. Para apoiar esses países, temos que ter judiciários sólidos e independentes. Ou seja, os Estados Unidos, que atuou aqui no golpe de 64, que sempre esteve presente no que diz respeito à desconstrução de modelos de desenvolvimento nacional, também esteve presente nesse processo. E nós temos, portanto, este acordo que foi estabelecido. Além disso, veja o que aconteceu aqui no Brasil. A Agência de Segurança dos Estados Unidos grampeou Dilma Rousseff. Acho que todo mundo lembra disso. Grampeou, inclusive, a rede privada da Petrobras. Entrou na rede privada da Petrobras. Isso tudo aconteceu. E aqui nós temos várias declarações de vários procuradores dos Estados Unidos, que nós não sabemos, inclusive, quais foram os procuradores que tiveram no Brasil. O deputado Paulo Pimenta, quando era líder do PT, chegou a fazer vários requerimentos de informação. Quais são os procuradores que estiveram aqui, organizando a forma de atuação conjunta com a Lava Jato. Então, portanto, está cada dia mais nítido e mais claro que nós temos hoje uma percepção de que houve uma interferência dos Estados Unidos, através do seu Departamento de Justiça, seu Departamento de Defesa, para que se pudesse construir no Brasil um golpe, para que eles pudessem romper aquilo que o Brasil estava construindo de soberania e de autonomia. Então, tem vários exemplos sobre isso. Nós tivemos, por exemplo, a Operação Pontes, que é um convênio com os Estados Unidos, que seria para combater terrorismo, tráfico de armas, enfim, mas se dedicou praticamente a Lava Jato, onde o Moro, inclusive, foi palestrante em 2009, nesse seminário, onde ali ele se fala: não, nós estamos trabalhando de forma conjunta.
E chegou em determinado momento, em uma reunião desse grupo, já mais para cá, onde eles comemoram a prisão de Lula. Comemoram a prisão de Lula. Então, está muito claro que houve uma participação estadunidense através dos procuradores, através do treinamento de pessoas aqui no Brasil, para que se utilizassem métodos que são métodos abusivos, que têm um ponto de chegada. Então, portanto, você tem razão, Moro, ele construiu de várias formas, rasgando a toga, porque rasgou a toga. É como se você dissesse assim, o abuso, o atentado à democracia já vestiu farda nesse país. E vestiu toga. E as togas serviram não para que se pudesse ter um processo efetivo de combate à corrupção, mas que se pudesse utilizar politicamente esses instrumentos para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva pudesse concorrer. Então, veja, só para você ter uma ideia, nós temos, assim, por volta de 12 vezes, alguns procuradores aqui do Brasil estiveram em Washington para fazer esse tipo de treinamento. Inclusive Dallagnol, Janot. Então, veja, isso foi para além da estrutura especificamente do Brasil. Agora, preciso lembrar também, não é, Enio? Quando houve a divulgação de que Moro não atuava com isenção, com parcialidade, e depois se irrita quando foi chamado de juiz ladrão, eu fico pensando o seguinte, se tem um jogo de futebol e o juiz apoia um time contra outro, você vai chamar ele de juiz ladrão. Não é? Claro. E aí, sim, mas que Moro, logo que saiu essas denúncias da sua, como foi desmascarada a sua parcialidade, e que ele estava trabalhando como acusador e não como juiz, para onde ele foi? Ele foi para os Estados Unidos. Fazer o quê? Ninguém sabe. A título de quê? Ninguém sabe. Não eram férias, não era licença, foi fazer o quê nos Estados Unidos? No momento em que saiu aqui a Vaza Jato, as denúncias que foram divulgadas pelo Intercept, a primeira coisa que Moro faz é ir para os Estados Unidos. Interveio os Estados Unidos em 64, em todos os momentos que o Brasil tentou fazer um projeto autônomo, independente, porque não iria intervir quando o Brasil estava adquirindo essa dimensão com os governos do PT. Érica, uma coisa que você disse, e concordo plenamente, você pegou a ditadura militar, então eu gostaria de retomá-la para chegar num outro projeto. Alguns autores que analisam o golpe militar de 1º de abril de 64, dizem o seguinte, que o Exército, né, as Forças Armadas, elas não pensaram nisso, elas foram um instrumento disso para o interesse norte-americano. Afinal de contas, a ditadura teve um papel estruturante do país. Foi a ditadura militar que construiu, através de estatais que eles fortaleceram, toda a infraestrutura brasileira. E depois repassou isso a preço de banana subsidiado ao capital internacional. Portanto, a ditadura teve um papel fundamental, destruindo a democracia, dirigindo o país por décadas e criando todas as condições para que a concentração de capital aumentasse, em especial na mão do capital internacional. Se nós pegarmos exatamente o que você falou, se nós pegarmos o que Moro fez, Moro, ele é apenas um instrumento, eu não sei se você concorda comigo, ele é um instrumento do capital internacional. É um cara que estuda, né, ele estuda, se forma, não a sua graduação, que ele fez aqui em Maringá, foi aluno nosso aqui da nossa Universidade Estadual de Maringá, mas ele estuda a sua pós-graduação na lógica da Operação Mãos Limpas, mas ele faz uma interpretação da lei ilegal. Eu vou repetir, ele faz uma interpretação da lei ilegal porque ele utiliza o lawfare. O lawfare não existe no Brasil. A maneira como interpreta a lei não é a maneira construída no Brasil via direito romano e via Constituição brasileira. Então, ele utiliza uma interpretação própria, ele personaliza a interpretação da lei no modelo americano, e aí sim, construindo essa ferramenta, mas com apoio das redes de comunicação social, eu vou estar novamente da Globo, mas de outros meios financiados pelo capital financeiro especial, eles destroem aquilo que foi construído na política via uma opinião pública. Ou seja, os meios de comunicação constroem na população uma visão de que, apesar de tudo que foi feito, e muito bem feito, para melhorar a vida do povo,
aquilo não estava bom, porque o PT roubava, porque o PT era desonesto, e a figura que incorporava a desonestidade, o roubo, era Lula e Dilma. O grande desafio da Operação Lava Jato, e ela não conseguiu segurar, foi que, mesmo com a parceria que ela fazia com os Estados Unidos, que não era parceria, era subordinação, e também a subordinação ao grande capital, mesmo que aplicaram o golpe na Dilma, ainda o PT e a sua principal figura, Luiz Inácio Lula da Silva, era muito bem avaliado para, 2 anos depois, após o golpe, ser o presidente. Aí, de novo, a Operação Lava Jato radicaliza a interpretação, personaliza a interpretação do lawfare. Volto a dizer que não é uma interpretação do Brasil para prender Lula. Então, temos o segundo golpe. O primeiro golpe tira a Dilma, e o efeito de tirar a Dilma em 2 anos de Michel Temer é a terceirização, é a reforma trabalhista, é a retirada de direitos, é o fim do regime de partilha do pré-sal. E aí, você disse isso muito bem, mas muito bem mesmo. O pré-sal teria um papel determinante no desenvolvimento do Brasil. Nós iríamos dar um salto na maneira como foi feito, sem o regime de concessão, mas com a partilha, com um investimento de 75% em educação e 25% em saúde, nós íamos revolucionar esse país. Seria um outro país dentro do cenário mundial. E isso o grande capital não tem interesse. Por isso, era preciso não só tirar a Dilma, era preciso não permitir que o PT voltasse. E aí, eu vou um pouquinho à esquerda na minha análise, que saiu um pouquinho do Moro, mas eu já volto, dizer o seguinte para vocês. E aí, quando eu ouço, agora na campanha municipal, eu não sei como é que funciona no Distrito Federal, Érica, que é muito específico a questão eleitoral aí, em relação aos outros 26 unidades da federação, é muito, muito diferente. Vou dizer uma coisa para você. É assim, ou você precisaria, nesse cenário, construir na cabeça do povo que o PT estava morto. É comum, antes da pandemia, eu viajando, o pessoal falava assim, não dá, o PT está muito mal, está mal. Aí eu sempre pegava o seguinte exemplo. Gente, a maior bancada... Não, vou voltar um pouco antes. O Lula, a Dilma golpeada, o Lula preso, todos os meios de comunicação social batendo na gente. O Lula, no dia 11 de setembro, a eleição era 3 de outubro, chama o ex-prefeito de São Paulo, que não conseguiu se reeleger, põe a mão nele e fala, você vai dirigir esse país. Esse cara, um professor genial, mas não conseguiu se reeleger prefeito de São Paulo, vai para o segundo turno e quase ganha as eleições e faz 47 milhões de votos. Ao mesmo tempo, o PT faz a maior bancada de deputados federais, com 56 deputados federais. Elege 6 senadores. O maior número de governadores do Brasil é do PT. 4 governadores. A única mulher governadora desse país é do PT. A segunda maior bancada de deputados estaduais desse país é do PT. Peraí, o PT está mal? Tem certeza que o PT está mal? Então, na verdade, a contaminação, a gente chama assim de construção de versão, né? O nome que o jornalista chama. A versão que a elite tenta colocar, a prática não cola. A verdade é o seguinte, que com tudo isso, ainda nós conseguimos resistir bem. Isso é um primeiro aspecto. Voltando agora para o diálogo que eu e vocês estamos fazendo, o Moro jogou muito, mas jogou pesado, como empregado do capital. Isso é importante. Agora, eu quero chegar num ponto, porque daqui a pouco dá o nosso tempo, e eu quero provocá-la, no seguinte sentido. O Moro elegeu o Bolsonaro, foi lá com o ministro, estava um pouco alto na avaliação das pesquisas, fazendo sombra para o Bolsonaro. O Bolsonaro é um presidente da República insignificante, ele é muito pequeno para um país como o nosso e inexistente num momento de crise como esse. Ele tem 28 pedidos de impeachment contra ele. Hoje, 70% da população entende que ele não tem condições de ser o presidente da República, embora tenha 30% de base social. E é muita coisa, isso são 60 milhões de pessoas, mas esse é um fato, está acontecendo isso. E aí, o que acontece com o Moro? Ele sai. Mas o que aconteceu tão grave que o Moro tem que sair? Bom, o que ele alega?
Vamos pegar aqui. O Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Você quer alguém, Érica, que interferiu mais na Polícia Federal do que Sérgio Moro? Sim. Você lembra que o desembargador do Rio Grande do Sul determinou a liberdade do Lula? E o Valeixo, que foi motivo da briga do Moro com o Bolsonaro, era o superintendente da Polícia Federal do Paraná e não obedeceu à ordem de um desembargador do TRF-4 e não soltou o Lula. Então, quem é que interferia na Polícia Federal? Moro. Então, na verdade, a Polícia Federal já estava a serviço dos interesses de Moro e Bolsonaro. Eu entendo, e aí que eu vou jogar a provocação nas tuas mãos, é que a saída dele é muito mais uma estratégia da mesma elite que os controla, mostrando o seguinte: Bolsonaro é obediente na política econômica, ele é obediente fazendo o que o Paulo Guedes quer e dando lucro ao capital internacional, em especial aos bancos. Está fazendo bem. Só que ele é uma vergonha, a elite morre de vergonha do Bolsonaro, porque a opinião do resto do mundo atinge a elite. E o Bolsonaro não é elegante. Ele é um ultraliberal, grosseiro, ele é um cara que não tem nada a ver com o respeito às liberdades individuais, e hoje os liberais têm até algum respeito às liberdades individuais. Por isso, tira-se o Moro, ocasiona-se a briga e começa a preparar o Moro para ser o sucessor de Bolsonaro, representando o interesse do capital internacional e das elites. Por isso, não podemos individualizar a briga dos dois. É o mesmo grupo, rachando, se preparando para a eleição de 2022. Você também entende isso, Érica? Não, eu não tenho dúvida. Primeiro o seguinte, eu acho que o Bolsonaro não era o candidato. O Bolsonaro é uma figura caricata, né? É uma figura que se destacou pelo nível de barbárie que ele expressava todos os dias. É Bolsonaro que disse que as pessoas, que a deputada Maria do Rosário não era bela o suficiente para merecer ser estuprado, como se estupro fosse um crime. Foi Bolsonaro também que dizia: eu não sou cachorro para procurar osso, que é um desrespeito com os desaparecidos políticos desse país. Foi Bolsonaro que dedicou o seu voto pelo golpe contra Dilma à Ustra, que é um dos únicos, não é? Torturadores reconhecido enquanto tal. Então, é uma figura caricata, uma figura, inclusive, que tem características fascistas e de uma insensibilidade que, me parece, é uma insensibilidade patológica, porque você dizer que as pessoas que estão dormindo na porta da caixa para conseguir ter direito de sobrevivência com auxílio emergencial, que nós já aprovamos há mais de um mês no Congresso, é uma minoria barulhenta, ou dizer que a sua própria fala é um fake news, porque vocês acreditaram no fake news, que era o churrasco foi ele que divulgou. Então, assim, todos os dias a gente se espanta, eu diria, se assusta com o nível de insensibilidade, de caráter autocentrado, ególatra, e, ao mesmo tempo, da perspectiva de criar sempre inimigos imaginários para poder escamotear a sua própria incompetência e a sua própria incapacidade de governar esse país. Então, portanto, Bolsonaro é isso. Bolsonaro sempre foi isso. Ele se transformou num candidato do mercado financeiro na medida em que ele era o único que conseguiria derrotar o candidato do PT. E, aliás, eles tiveram que romper a democracia, estabelecendo um golpe não fica em si mesmado, o golpe contra Dilma. Ele vai esgaçando o tecido da democracia, vai esgaçando o tecido dos direitos. A relação entre democracia e direitos, ela é umbilical. Sem democracia, os direitos não florescem, e sem direitos, a democracia também não se fortalece. Então, portanto, eles tiveram que romper o processo democrático, que não conseguiam disputar e ganhar nas urnas com o seu programa de país, e tiveram que romper, fraudaram as eleições de 2014 e fraudaram as eleições de 2018. As eleições foram fraudadas com a utilização de Sérgio Moro. Então, portanto, Bolsonaro se transformou no candidato da elite e fazia um discurso que, em verdade, nunca disse o que queria fazer com esse país, não tem projeto para o país,
não tem projeto para desenvolvimento econômico, não tem projeto para enfrentamento das condições e da crise econômica que nós vamos ter com a pandemia, não tem projeto para o desenvolvimento das condições necessárias para enfrentar a própria crise sanitária. Ora, nós temos os leitos de UTI que foram prometidos, eles não estão sendo entregues respiradores, não estão sendo entregues EPI. Nós temos 19 milhões de pessoas que estão na fila esperando o benefício emergencial, o auxílio emergencial. Então, ele se transforma. E a elite, como conseguia manter a sua pauta econômica, a reforma da Previdência, um Estado a serviço de um capitalismo improdutivo, a serviço do rentismo, porque quem lucra nesse país é o sistema financeiro, os rentistas que vivem de renda. Então, a elite foi tolerando Jair Bolsonaro. Mas, neste momento, o nível, assim, o rei está nu, ou seja, o fascismo está desnudo, a grosseria está desnuda, a incompetência está desnuda, a insensibilidade fascista, patológica, psicopata também está desnuda, que é difícil que você possa estar somando com o Bolsonaro. O fato de Bolsonaro estar buscando comprar parlamentares para manter uma base na Câmara é o primeiro reconhecimento de que ele não tem uma base na Câmara, porque não tem, inclusive, um projeto. A sua própria bancada de apoiamento, ela não foi eleita em função de um projeto, ela foi eleita em grande medida com fake news, que se transformou a norma deste governo, com as milícias digitais que destroem as pessoas, e foi eleita com um discurso de ódio. É sempre um discurso contra o outro, é contra o outro, é contra o outro. Ora é a esquerda, ora, inclusive, são os ambientalistas que viram comunistas, ou seja, apenas os bolsonaristas não entendem que nós não estamos mais e não tivemos no Brasil nenhuma experiência comunista. É apenas os bolsonaristas não entendem isso. Então, portanto, neste quadro, Sérgio Moro, que era cúmplice desse governo, porque não havia nenhum tipo de possibilidade de ele não saber quem é Jair Bolsonaro, e se acopla ao governo com a perspectiva, talvez, de ser ministro do Supremo, de surfar nas estruturas governamentais para alçar uma condição de candidato, e vai se calando e sendo cúmplice. O Sérgio Moro é cúmplice de Bolsonaro. É cúmplice porque foi a sua ação que elegeu Bolsonaro, porque prendeu Lula, fraudou as eleições, porque trabalhou sempre com uma parceria com os grandes meios de comunicação para poder potencializar um mito ou uma atuação fraudulenta na própria justiça. O Sérgio Moro se calou quando Bolsonaro enfrentou a democracia, participando de manifestações contra a democracia e a favor da ditadura. Sérgio Moro não falou nada sobre Queiroz, nada. E se é verdade que Bolsonaro queria mudar o superintendente da polícia do Rio de Janeiro, e eu acho que é verdade, porque ali estão as investigações da morte de Marielle, as relações com a milícia que estão dentro do Palácio do Planalto e as investigações acerca dos filhos de Bolsonaro, se é verdade isso, não é? Por que ele permaneceu no governo tanto tempo? Porque achava que poderia se distinguir e, a partir daí, criar o seu próprio palanque. Vendo que o governo se isola e o governo não consegue mais ter qualquer tipo de justificativa para a sua própria permanência, Sérgio Moro se descola na perspectiva de não participar de um navio que está naufragando e buscar a sua própria construção ou o seu próprio palanque. Então, portanto, assim, Sérgio Moro é uma farsa, e é uma farsa que contou com os interesses estadunidenses, né? Só para você ter uma ideia, isso de que o acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, ele tem como autoridade central o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça não sabia do que estava acontecendo. Ou seja, houve um descumprimento da própria legislação. Só para você ter uma ideia, Enio, a Odebrecht, ela chegou, inclusive, né, a pedir ao Ministério da Justiça que o Ministério da Justiça pudesse dizer se ele sabia
das normas de cooperação internacional. E o Ministério da Justiça, orientado pela Procuradoria-Geral, não respondeu e entrou na Justiça. Porque se você tem esse nível de cooperação internacional ao arrepio da consciência do Ministério da Justiça, está rompendo uma norma que foi estabelecida pelo próprio Brasil. É como se tivesse se construído um grupo paralelo, um Estado paralelo, com a perspectiva de derrotar o PT, de impedir que Lula concorresse às eleições e de possibilitar que esse programa, de possibilitar que o programa negado pelo povo brasileiro nas urnas pudesse ser implementado. O golpe tem um coração pulsante. O coração pulsante do golpe, ele passa pela emenda constitucional 95, o teto dos gastos, ele passa por esse austericídio, ele passa, inclusive, por isso que aconteceu na Câmara, de você ter o Banco Central disponibilizando quase R$1 trilhão para comprar títulos de bancos privados. Né? Ele passa pelo auxílio de 1 trilhão e 200 milhões para o próprio Banco Central, que não empresta apenas 1% do recurso que deveria ir para crédito das pequenas e médias empresas, para segurar as folhas de pessoal que se efetivaram. Então, o coração pulsante do golpe é este. Então, nesse sentido, é Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma farsa, tem uma toga rota, uma toga absolutamente rota, foi cúmplice de tudo isso que está acontecendo, porque Bolsonaro tem se colocado contra o superintendente do Rio de Janeiro, a necessidade de mudar o superintendente há algum tempo, e ele se calou frente a tudo isso, vendo que o barco não se sustentava, porque essa busca do Bolsonaro de trocar DENOX, de trocar FUNASA, FNDE, ou seja, instituições tão importantes para o Brasil, por apoio político, esse toma lá e dá cá, é, antes de tudo, uma demonstração de fraqueza, de um presidente, assim, que o mais me surpreende é que Sérgio Moro foi cúmplice de tudo isso. O Brasil, com as mortes entrando dentro das nossas casas, colando no nosso peito, colando na nossa pele, e Sérgio Moro calado. E disse ainda Sérgio Moro, veja, Sérgio Moro disse que ainda tentou negociar com Bolsonaro. Ele falou isso. Eu tentei negociar, ver se era possível ter um outro nome que fosse consensual. Veja, se o presidente queria politizar a Polícia Federal, não há que se negociar. E ele buscou negociar. E, além disso, transformou de forma muito clara a sua intenção de forma ilegal, conseguir um apoio ou uma pensão que seja para a sua família, caso alguma coisa lhe acontecesse, ao arrepio da própria lei. E, como você disse, foi Sérgio Moro que disse que chegou a discutir com a Polícia Federal para descumprimento de ação judicial, dizendo que isso era autonomia. Autonomia significa buscar o exercício de Estado das funções da Polícia Federal. Não significa autonomia você desrespeitar a legislação, a Constituição, ou desrespeitar, enfim, o Estado Democrático de Direito. Não há autonomia nisso. Quem desrespeita o Estado Democrático de Direito está ferindo a própria legislação. Então, portanto, o Sérgio Moro é uma farsa, busca desesperadamente construir o seu próprio projeto político para poder estar nos palanques em 2022, e Bolsonaro mostra toda a sua psicopatia, o seu fascismo, que são características que sempre estiveram. Isso de dizer, muita gente vai morrer, mas todo mundo morre, e esse "e daí" de Bolsonaro, ele já disse muitas vezes. Quando se dizia o seguinte, os negros morrem nesse país, são jovens negros que estão morrendo, ele dizia "e daí"? São as mulheres que estão sendo vítimas do feminicídio simbólico e literal, ele dizia "e daí"? É a população LGBTI que está sendo vítima das mãos e das armas que estão apontadas e tem um alvo certo. Ele dizia "e daí"? E daí é o povo brasileiro? Bolsonaro sempre disse, dos indígenas, da população que busca justiça social, ele sempre disse "e daí"? E daí, e daí? E nós não suportamos mais o "e daí"? O "e daí" que também foi dito por Sérgio Moro de outra forma. Quando tudo isso que acontecia, de proteção de Queiroz, de envolvimento com as milícias, de ameaças à democracia, porque Bolsonaro tira
abismo, Sérgio Moro também dizia, e daí? Quando viu que esse projeto já não abarcava ou possibilitava o seu projeto pessoal, ele rompe num profundo cinismo. São os idaís que marcam a nossa pele e que nós temos que reagir para devolver esse país à justiça social, para devolver esse país ao seu próprio povo, porque seu povo está excluído dele. Oi, Érica, você está me vendo? Saiu do ar aqui? Você está me vendo, ouvindo? Estou me ouvindo. Desculpe aqui, você que estava aqui, mas o que você disse até a ferramenta, já deu 45 minutos, a gente conversa tão boa. Eu queria pegar essa questão do Moro com o seu encerramento. Primeiro, o Moro sai, vai preparar-se, vai fazer crescimento para o processo eleitoral, utilizando-se como paladino da justiça. Eu acho que a história vai cobrar isso dele, como cobrou lá no passado, na ainda estou aprendendo, desculpe, do Supremo Tribunal Federal, que também era o paladino, hoje não existe mais. A história leva cada um para o caminho certo, e tenho certeza que o Moro será dirigido a lata de lixo da história por tudo que ele fez. Agora, olhando o futuro, para a gente encerrar, eu creio, e vou passar a última palavra para você, temos 28 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Os movimentos sociais hoje já questionam e cobram a saída de Bolsonaro. Embora 30% da população ainda o apoie, à medida que o número de mortes vão aumentando, a miséria vai aumentando, porque ele tira dinheiro para bancos e os R$600 não chega na casa dos mais pobres, para as pequenas empresas, não tipo de política, embora nós, na Câmara dos Deputados, aproveitemos o projeto total. A verdade é que ele segura o dinheiro para a microempresa, para os mais pobres, e libera para os bancos e para os grandes, provocando uma maior concentração de renda ainda. À medida que isso ocorre, a sua base fiscal vai diminuir e aí nem o Centrão resiste. Eu quero lembrar quem está nos assistindo que até na sexta-noite, que antecedeu o domingo, que foi votado o impeachment da presidenta Dilma, o Centrão estava para vir. Sexta-noite, pediram licença, no domingo, para o impeachment. Por isso, o apoio do Centrão para o Bolsonaro não significa nada, a não ser que os projetos façam, mas não o mantém como presidente da República. Por isso, eu creio que há persistir nesse processo. E se o Supremo Tribunal de fato, radicalizar na defesa da nossa Constituição, no papel dele, nós tendemos a tirar Bolsonaro da presidência da República. Não consigo dizer em tempo, mas pode ser que ele não irá terminar o seu mandato. Mas eu creio nisso. E eu encerro o nosso bate-papo ao passar a palavra para você, ministro. Para nós ter fora Bolsonaro. E creio que ele não irá durar muito, e junto com ele, que Moro, a lata de lixo da história, os aguarda. Um grande abraço. E, Érica, a sua opinião. Não, então, Enio, eu acho que o Brasil não suporta mais Bolsonaro. Aliás, o Brasil nunca suportou Bolsonaro, porque o Brasil é um país ainda que não fez o luto dos seus períodos traumáticos, e esses períodos traumáticos, eles voltam. É como se nós tivéssemos, assim, uma democracia ainda em construção, que, de qualquer forma, ela consegue conter o nível de fascismo e de ódio de uma sociedade que tem o racismo, que tem o sexismo nas suas estruturas mais profundas, não é? E quando você rompe essa democracia, então é como se você tivesse uma água rompendo um dique, e você vem com muitas expressões de ódio, muitas expressões de desrespeito com o outro, assim, porque é como se o outro não existisse, o outro só existe se for espelho da minha família, da minha igreja, da minha forma de ser, da minha forma de amar, dos meus pensamentos. Então, portanto, é uma democracia que se sente todos os dias ferida e todos os dias
ameaçadas. Então, neste sentido, neste processo nós estamos vivenciando, penso que nós temos que caminhar por uma questão de sobrevivência, inclusive literal hoje, não apenas sobrevivência simbólica, porque a desumanização simbólica, ela sempre permeou a vida de Bolsonaro, ou a história de Bolsonaro. A desumanização das mulheres, onde não é permitido que nós tenhamos o direito aos nossos próprios corpos, às nossas próprias vozes, a diminuição dos negros, a diminuição do povo mais pobre, a desumanização do povo mais pobre desse país, a desumanização simbólica. Agora, essa desumanização, ela adquire um caráter de desumanização literal. Bolsonaro, com a sua fala, está possibilitando a morte de muita gente no Brasil. Muita gente, porque nós temos uma pandemia, essa pandemia ela tem como um dos únicos instrumentos de prevenção o próprio isolamento social, que todos os dias é ferido. Então, assim, o Brasil não suporta mais Bolsonaro. Não suporta, não tem mais como ter Bolsonaro na presidência da República, como se assim, a faixa presidencial ela já não pode estar no peito do fascismo, porque o Brasil vive e vivencia uma das mais profundas crises, que é agudizada pela própria existência do Bolsonaro, que transforma essa crise, que é sanitária, que é social, que é econômica, em uma crise política e uma crise ética também. E essa busca do centrão, ela é uma busca, não é para defender propostas, porque o governo pode construir suas bases de apoio em cima de programas. É legítimo que o governo tenha uma pluralidade com segmentos que lhe apoiam, a posição do próprio governo. Não pode vender o país, vender, por exemplo, as propostas mais estruturantes do governo, 80% delas tiveram o apoio da Câmara. A Câmara aprovou. Algumas delas, inclusive, contra o povo brasileiro, a nossa oposição. Nós somos contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada. Nós fomos contra a que estuda os fake news. Ou seja, está muito claro isso. Se o governo é contra a corrupção, por que o filho do presidente da República tenta barrar o processo? Por que o presidente da República tenta tirar e mudar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que está investigando essas denúncias que abarcam seus próprios filhos? Então, veja, o governo busca se proteger das suas próprias investigações, que é o que preocupa Bolsonaro. Bolsonaro está preocupado com o país. Bolsonaro, se você perguntar, durante a campanha inteira, ele nunca disse qual era o seu programa econômico. Nunca disse. Ele disse, não, isso é com Guedes, isso é com Guedes, isso é com Guedes, isso é com Guedes. Ninguém sabia, não participou de nenhum debate. Não está preocupado com o país. Está preocupado em se proteger e manter um nível de discurso com uma base extremamente antidemocrática, que precisa desse tipo de discurso de ódio, que se alimenta do discurso de ódio, e que Bolsonaro vai manter essa discussão até o fim, porque a base que o apoia, é com ela que ele busca ir para o segundo turno e ser mais uma vez o candidato da direita, ainda que não seja o candidato do mercado, mas se tornar mais uma vez o candidato do mercado para derrotar um projeto democrático e popular. E eu diria, quando ele precisa, dessa forma, desrespeitando, inclusive, o que ele falou anteriormente, que não faria o tomar lá da cá, eu lembro, e tem sido bastante divulgado, a fala do general Heleno, fazendo uma paródia de Centrão, como se Centrão fosse ladrão. É esse Centrão que vai entrar no governo. É esse Centrão que o Augusto Heleno chamou de ladrão. É esse Centrão que Bolsonaro disse que não negociaria, porque a política não é tomar lá da cá. É ele que vai entrar no governo. E a base, quando ela é fisiológica,
Você tem um universo de parlamentares que tem uma concepção de direita e que defendem um programa de direita, um conjunto de parlamentares que defendem um programa de esquerda, e você tem um conjunto de parlamentares que são atraídos pela força gravitacional do poder. E o poder, ora, estar aqui, e se ele não se permanece, se ele não tem vigor, e se ele enfraquece neste polo, essa base se dilui. Você foi muito feliz ao dizer isso. É uma base que é fisiológica, ela vai em quem tem poder, em quem pode lhe dar um troco ou lhe dar cargos e lhe dar recursos. E quando o crescimento da fragilidade, do isolamento do governo, ele se agudiza, essa base é a primeira a romper com ele e vai, de novo, ser atraída gravitacionalmente, vai ser atraída por quem detém as estruturas de poder. Então, por isso eu diria, nesse momento, acho, para que o país possa viver, para que as pessoas possam ter direito à vida, para que nós possamos ter uma agenda pós-pandemia, inclusive, e durante a pandemia, que assegure a renda, que assegure o emprego e que assegure a vida, a saúde, para que nós possamos ter a democracia efetivada, para que nós possamos ter a coragem dos profissionais da saúde, que estão todos os dias enfrentando a pandemia, sem equipamentos de proteção individual, sendo imposto muitas vezes a eles a possibilidade de dizer quem vive e quem morre, essa angústia, essa escolha de Sofia. Para tudo isso, é preciso que Bolsonaro não esteja no Palácio do Planalto. É preciso resgatar e devolver o Brasil para o seu próprio povo, para que esses saprófagos da democracia, dos direitos, da dignidade do povo, eles possam ter um lugar, seu lugar na história, e seu lugar da história é, como você disse, no lixo dela mesma. Obrigado, Érica. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Abraço. É um prazer conversar com a Érica, a gente aprende muito, e vocês viram que 55 minutos, a gente tratou que ia falar 40, mas não deu, né, Érica? A gente tem muita coisa que contar e que conversar, é uma troca de experiência muito boa. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, um grande abraço, e, para não dizer que não falei das flores, fora Bolsonaro. Um abraço a todos. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Final do Dia das Mães. Um abraço. Lutemos como as mães. Isso, como as